Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. É muito bom ter a companhia de quem busca se aprofundar na jurisprudência aqui com a gente. Olá, um prazer estar aqui. Hoje, a gente começa o primeiro bloco de análise do informativo 790 do STJ. Vamos olhar juntos os pontos mais importantes de 5 julgados. Isso aí, tem bastante coisa interessante. Vamos começar então com o conflito de competência 14.188, lá do DF, julgado pela Corte Especial. Envolve o sistema financeiro da habitação. Exato. Olha, a questão central aí é sobre aqueles contratos de mútuo habitacional do SFH, né? Certo. E a tese que ficou foi a seguinte: se o contrato puder comprometer o FCVS, o Fundo de Compensação das Variações Salariais, o que geralmente acontece naquelas apólices públicas, do ramo 66 especificamente, Sim. a competência para julgar o caso lá no STJ é das turmas da primeira sessão, ou seja, direito público. Ah, entendi. Quer dizer, um detalhe do contrato, o tipo de apólice, joga o caso para a seção de direito público por causa do FCVS, né? Faz sentido pelo interesse público envolvido. Exatamente, muda todo o direcionamento dentro do tribunal. Bom, saindo dessa questão mais técnica de competência para um tema bem pesado, né? O incidente de deslocamento de competência 22 de Rondônia, esse foi julgado pela terceira sessão. Pois é, esse caso é bem marcante. O STJ deferiu, mas só parcialmente, o pedido do PGR para levar para a Justiça Federal a investigação e julgamento de uma série de assassinatos lá em Rondônia. Parcialmente. E quem eram as vítimas? Eram, na maioria, lideranças de trabalhadores rurais, sabe? Pessoal que estava envolvido em denúncias de grilagem, extração ilegal de madeira, um cenário bem tenso de conflito agrário. Específicos, né? Uma medida bem excepcional. Muito. É o tal do IDC, né? Tá lá no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Precisa de 3 coisas, e tem que ser tudo junto. Primeiro, claro, uma grave violação de direitos humanos aqui, o direito à vida, né? Sim. Segundo, tem que ser necessário para garantir que o Brasil cumpra tratados internacionais de direitos humanos. E terceiro, que é o ponto-chave, tem que ficar demonstrado que as instâncias do Estado, tipo a polícia, o MP, o judiciário local, são incapazes de tocar a investigação e o processo. Incapazes como por falta de vontade, estrutura. Isso pode ser por inércia mesmo, omissão, falta de estrutura ou até falta de vontade política, sabe? O STJ deixou claro que não basta só o crime ser grave. Tem que provar essa incapacidade local e o risco real do Brasil ser responsabilizado lá fora. Entendi. E lá em Rondônia, como foi essa análise na prática? Por que uns casos foram para a Justiça Federal e outros ficaram por lá mesmo? Então, eles analisaram 11 situações diferentes. Em 6 inquéritos, deixa eu ver os números aqui, 70 de 2012, 292 de 2009, 32 de 2012, 106 de 2012, 147 de 2016 e 167 de 2012, ficou muito claro que as investigações estavam paradas há anos, sabe? As últimas diligências eram muito antigas. Nossa, paradas mesmo. Sim, isso mostrou a tal da incapacidade local e o risco internacional. Para esses 6, o STJ deslocou para a Justiça Federal. Agora, nos outros 5 casos, embora tivesse problema, tipo autoria não definida, arquivamento, o STJ entendeu que o Estado agiu minimamente. Teve diligência, teve denúncia, alguns julgamentos até aconteceram, então para esses não cabia a medida excepcional de disse. O próprio MP de lá reconheceu que a polícia tinha dificuldade, falta de gente, de estrutura para investigar crime no campo. Que situação complexa. É um equilíbrio difícil mesmo. Bom, mudando de assunto agora, vamos para o direito administrativo. Recurso especial 1971130 do Rio Grande do Norte, primeira turma. Esse é sobre o abono de permanência. Aquela graninha que o servidor recebe quando já podia se aposentar, mas continua trabalhando, né? Isso. A decisão foi que esse abono tem natureza remuneratória, permanente. E, por causa disso, ele tem que entrar na conta do terço de férias e também da gratificação natalina, o 13º. É importante isso para o cálculo dos servidores, né? E para os cofres públicos também, claro. Com certeza, impacto direto. Seguindo na primeira turma, o RESP 1950332 do Rio, poder de polícia na pauta.
Aqui a discussão foi se a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, podia aplicar multa, exercer o poder de polícia na parte de sancionar. E aí, pode ou não pode? Não pode. O STJ disse que não. O motivo principal é que a CCE é uma associação privada, não faz parte da administração pública, nem direta nem indireta. Mesmo que ela regule um setor importante. Mesmo assim. O tribunal lembrou que o Supremo até admite delegação de poder de polícia para algumas entidades da administração indireta. Mas tem os critérios lá no tema 532, sabe? Tipo capital público, não ter concorrência, e a CCE não se encaixa. Além disso, falta uma lei específica autorizando ela a aplicar e cobrar multa. Ah, entendi. Então o poder de punir fica bem restrito ao Estado ou a quem ele delega, mas dentro de regras bem definidas, né? Não pode ser para qualquer entidade privada. Exato, delimitou bem esse ponto. Para a gente fechar este bloco, o Agravo em Recurso Especial, o ARESP 366-017 do Paraná, também da primeira turma. Esse aplicou um entendimento importante do STF, o tema 445. Ficou definido que os tribunais de contas têm um prazo de 5 anos para analisar a legalidade daquela concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. 5 anos a partir de quando? A partir do momento em que o processo administrativo chega lá no Tribunal de Contas. O objetivo é dar segurança jurídica, né? Proteger a confiança de quem já está recebendo o benefício. Fundamental para dar uma estabilidade, né? Imagina a pessoa recebendo por anos e depois ter o ato revisto. Pois é, esse prazo busca equilibrar o controle com a previsibilidade para o cidadão. Bom, então fechamos bem esse primeiro bloco do informativo 790. Passamos por competência no SFH, deslocamento de competência em casos de direitos humanos, que foi bem denso. Sim, bastante. Vimos a questão do abono de permanência, os limites do poder de polícia para a CCE e esse prazo para os tribunais de contas. Assuntos variados. Bem variados, mas todos com um impacto prático considerável, né? Mostra o STJ atuando em frentes bem diversas. Exatamente. A gente agradece muito a audiência neste primeiro bloco. Fica talvez a pergunta: como essas decisões se refletem na ponta, no dia a dia da justiça e do cidadão? Mas, enfim, a nossa análise do informativo 790 continua. Isso mesmo. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos lá para o nosso último bloco de análise do informativo 790 do STJ. Vamos sim. Chegando na reta final aqui do informativo de 10 de outubro de 2023. Isso. Temos 5 julgados importantes para fechar essa análise. Exato. Decisões de processo civil, direito civil e também execução penal, bastante coisa ainda. Começando então pelo primeiro, é o agravo em recurso especial, o ARESP 2.141.392, lá de São Paulo, segunda turma. Isso, esse mesmo. É processo civil na veia. E a discussão aqui é sobre aquela técnica de julgamento ampliado, sabe? Do artigo 942 do CPC. Ah, sim, o 942. A tese é que tem que aplicar nos embargos de declaração, mas só quando não é unânime e se essa divergência nos embargos mudar o resultado da apelação, que antes tinha sido unânime. É isso, né? Perfeito. O ponto-chave é esse se. Porque, assim, a regra geral do 942 é mais restrita, né? Apelação, rescisória, agravo específico. Não fala de embargos diretamente. Exato. Mas o STJ, ele tem entendido que, como os embargos integram o julgado, se eles quebram aquela unanimidade inicial da apelação, aí sim tem que chamar mais gente para decidir. Faz sentido, porque o resultado final, na prática, deixou de ser unânime. Muda toda a dinâmica do julgamento, né? E a estratégia recursal também. Com certeza. Bom, vamos para o próximo? Ainda na segunda turma, também processo civil. Bora. É o ARESP 1.490.251 de Alagoas. Esse aqui é sobre feriado local, tema que sempre dá pano para manga. Ah, esse é clássico. Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Isso. A tese reafirma, não é feriado nacional e, por ser local, tem que comprovar. Olha só, no ato da interposição do recurso. E sem choro depois, né? Não admitem comprovação posterior. É a linha dura da Corte Especial que já vinha sendo seguida. Nossa. Na prática, sim, a responsabilidade é toda de quem recorre. Tem que checar o calendário local, juntar a prova na hora. Se não fizer... Perde o prazo. Intempestividade. Exatamente. O STJ não alivia nessa parte processual.
É um recado claro para os advogados. Muita atenção aos prazos e às regras locais, então. Mudando de turma, vamos para a terceira turma. Vamos lá. Recurso especial, o RESP 2.068.654, do Pará, ainda em processo civil. Aqui o assunto é honorários de sucumbência, mas em ação rescisória. Ah, interessante. Como calcular, né? Exato. A base de cálculo vem da ação original, que se quer rescindir, ou da própria rescisória. E a resposta do STJ foi clara. Usa os parâmetros da própria rescisória. Ah, bom saber. A ação rescisória é autônoma, né? Então os honorários seguem a regra do 85, parágrafo 2º do CPC, mas calculados sobre o quê? O valor da condenação na rescisória, o proveito econômico obtido com ela ou o valor atualizado da causa. Da rescisória. Entendi. A ação original influencia só indiretamente, talvez pelo valor da causa que se dá à rescisória. Isso, no máximo, mas a base de cálculo direta é da nova ação. Traz mais clareza, né? Para o planejamento da ação. Sim, define um critério objetivo. Bom, o quarto julgado é da quarta turma. Envolve alimentos, execução. Tema sensível, direito civil e processual civil juntos. E o processo está em segredo de justiça, mas a tese foi divulgada. Diz que dá para incluir as parcelas de alimentos que vão vencendo durante a execução, mesmo quando o credor escolhe o rito da expropriação, aquele do artigo 528, parágrafo 8º. Peraí, mas a lei não previa isso expressamente só para o rito da prisão? O parágrafo 7º? Exatamente, essa era a questão. A lei só falava do rito da prisão para incluir as que fossem vencendo. E aí, como a quarta turma resolveu? Fizeram uma interpretação mais ampla, pensando nos princípios, sabe? Efetividade, celeridade, economia processual. Uma leitura sistemática, então. Isso. Entenderam que permitir incluir também na expropriação evita que o credor tenha que ficar entrando com várias execuções ou que seja obrigado a pedir a prisão só para poder cobrar tudo junto. Faz sentido. Torna a cobrança pelo rito patrimonial mais eficiente, né? Sem ter que usar a medida mais drástica da prisão só por causa disso. Exatamente, facilita para o credor de alimentos. Uma boa decisão pensando na efetividade. E para fechar, temos um HC, um habeas corpus da sexta turma, lá de São Paulo, o HC 85365. Execução penal agora. Sim, sobre o indulto natalino de 2022, aquele do decreto 11.302. Tinha um requisito lá de pena máxima em abstrato não ser maior que 5 anos. Ah, lembro dessa discussão. A dúvida era se esses 5 anos eram para o total da pena da pessoa na execução ou para cada crime separado. Essa era a dúvida. E a sexta turma disse o quê? Diz que tem que olhar a pena de cada crime, individualmente. Não é para somar tudo para ver se dá menos de 5 anos. Ah, interessante. E como chegaram a isso? Interpretando o decreto como um todo, especialmente o artigo 5º, parágrafo único, que fala explicitamente em considerar a pena de cada crime, e também o artigo 11. Então, para aquele requisito específico dos 5 anos, analisa-se crime por crime. Isso, e já tinha precedente da quinta turma nesse sentido também. Na prática, isso pode até aumentar o número de pessoas que conseguem um indulto, né? Porque a análise fica mais favorável em alguns casos. Entendi. Esclarece um ponto importante da aplicação do decreto. Com certeza. Bom, então fechamos aqui, né? Nossa análise do informativo 790 do STJ. Passamos por processo civil, execução de alimentos, execução penal, bastante coisa. Foi denso. Vimos desde a aplicação rigorosa de regras processuais, como a do feriado, até interpretações que buscam mais a efetividade e o propósito da norma, como nos alimentos e no indulto. Mostra como a jurisprudência vai sendo construída, né? Sempre exigindo atenção aos detalhes. Exato. Atenção constante para quem trabalha com direito. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, que tenha ajudado a esclarecer esses pontos. Tomara que sim. E para quem quiser continuar acompanhando nossas análises, fica o convite. Se inscrevam aqui no canal Juris 360 Lab. Ah, e se gostaram, deixem um like aqui neste material. Isso aí. A gente agradece demais a companhia de todos e todas nessa jornada aqui pelo entendimento jurídico. Até a próxima. Até lá!